the music that we choose. It's 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 the music that we choose. The music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've gorillas in a happy mood. Keep my groove on. It's the music that we choose. 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 You go get the cool, get the cool to shine. E aí, pessoal do Underground, estou aqui com Flávia Gazi. Ela tem o emprego dos sonhos que quase todo mundo que gosta de videogame quer ter, é trabalhar com videogame, trabalhar com o que você gosta. E vamos aqui tirar um pouquinho as dúvidas, como foi a trajetória dela, como vem sendo tudo isso e planos para o futuro. Então, Flávia, conta um pouquinho como foi seu início com videogames, o que te levou a transformar isso em profissão. Então, eu conheci um cara que trabalhava em uma mina. Ela era editora da revista Herói, que na época era uma revista muito incrível. Sempre foi, né? Muito incrível. Que pena que acabou. E daí eles precisavam de uma menina que desse uma entrevista sobre o filme do Final Fantasy, o primeiro. Então, e daí eu fui lá dar uma entrevista e eu passei na redação de videogame e implorei empregos. Eu implorei por muito tempo, até que eles me deram um. E eu podia fazer dicas de jogos. E era mais dicas e detonados, eu comecei fazendo isso. Nessa época eu estava saindo da psicologia, porque a psicologia é muito legal, mas eu não queria ser psicóloga. E eu acabei entrando no jornalismo porque eu já tinha um trabalho como... exatamente, como jornalista de videogame. Eu entrei na Hive quando a Hive não fazia jogo. Ela era uma produtora de conteúdo. Eu saí da Hive e fui para a Editora Europa, onde eu fui editora da revista oficial do Xbox, editora do Limão Games e do Estado. Comecei a freelar para o Estadão, que é o Jornal de São Paulo. Daí eu saí de lá para ir para a MTV, depois Rede TV, depois Omelete. E agora, em abril, eu vou estrear um canal no YouTube. E entre isso eu fiz mestrados e lancei livro, e agora eu estou fazendo doutorado. Como é que você vê essa atual imagem dos games no Brasil? Eu acho que é muito difícil falar que a mídia, em geral, tem uma visão, um olhar errado, porque não é verdade. Tem alguns locais que fazem jornalismo geral, não jornalismo especializado, que tem uma visão muito bacana de videogame e sabem, se preocupam em pesquisar. Tem alguns lugares que não, porque isso ainda vende. Tudo que é dualista e fácil de ser engolido, é fácil de ser vendido. É fácil de ser vendido. Mamilos, né? Mamilos. Então, assim, é óbvio que é mais fácil a gente dizer que o cara matou alguém porque ele joga videogame ou porque ele assiste o filme X, do que porque ele foi negligenciado pelos pais, ou pela escola, ou pelo Estado. Isso é muito mais complicado sempre do que vamos culpar alguma coisa. O videogame ainda vai passar por isso um tempo. Porque as pessoas têm medo da tecnologia. Elas não lembram que a tecnologia muda a nossa vida, sim, mas não é sozinha. A tecnologia não sai por aí matando pessoas. A gente mata pessoas usando a tecnologia. É um problema da humanidade, não um problema do videogame. Mas a gente ainda vai passar muito por isso. Então, se você entende de videogame, eu acho que seu papel, como diria o Pequeno Príncipe, é responsável por aquilo que cativas, é advocar o que você sabe. Não dizer que videogame é bom ou ruim. Videogame é só videogame, entendeu? Uma coisa que sempre ouvi desde pequeno com a minha mãe, não importa o que aconteça, sempre leve a discussão. Não de forma má, não a discussão de briga, mas Diálogo. é o diálogo sempre. Mas agora, voltando à questão da sua carreira agora, fala um pouquinho assim, você deu a palestra, falou bem sobre o seu livro agora, mas fala como foi o Caminho das Pedras, tudo, como foi que surgiu, como foi o nascimento do teu livro? Eu queria estudar videogame e mitologia, daí eu fiz como qualquer outro aluno de mestrado faz. Você chega pro seu orientador e fala, eu quero falar de videogame e mitologia.
Daí ele fala, legal, qual videogame? Você fala todos. Qual a mitologia? Você fala todas. E daí o seu orientador fala, isso é impossível porque isso vai demorar 40 anos. Então ele te ajuda a recortar. E é nesse recorte que surgem as coisas incríveis, que você descobre ou que você pesquisa coisas que talvez não eram foco de outras pessoas. Então talvez sejam coisas novas, talvez outros diálogos. E eu queria poder fazer essa pesquisa como jogadora também. O meu objeto é algo que eu estou muito próxima, ele não é distante de mim. Então, tem certas coisas que eu falo no livro que eu falo da minha experiência muito mais do que da pesquisa. Mas a pesquisa é algo sempre muito importante, porque quando você respira fundo e antes de falar resolve sentar e estudar, que é uma coisa bem nerd, que eu acho que todo mundo deve fazer, sentar e estudar, e numa pesquisa você faz isso muito, esse livro nasceu disso, de talvez tentar criar novos diálogos, novas maneiras de a gente falar de videogame, de olhar para isso e de entender esse fenômeno, mas é só para criar o diálogo, porque eu tenho certeza que agora que ele existe no mundo, um monte de gente vai concordar, um monte de gente vai discordar e é daí que surge a parte legal. Fala aí quais são os jogos que você mais gostou antes, durante a sua pesquisa e depois, o que mais te está deixando empolgada de jogos agora dos novos, da nova geração? Eu acho que o que mais está me deixando empolgada nesse momento são os jogos indie. A gente tem uma cena indie incrível, que está aumentando, e eu acho que no ano passado, apesar do GTA e do The Last of Us, para mim The Last of Us foi o melhor do ano passado, e de você ter um GTA da vida, todos os outros dos melhores jogos, tem o BioShock Infinite, todos os outros são indies. Tem que jogar Gone Home, tem que jogar Brothers: A Tale of Two Sons, tem que jogar Papers, Please. A cena de indie ela traz criatividade, ela modifica e ela movimenta a cena mais tradicional. Então, para mim, o mais legal que está acontecendo nesse momento é a cena independente. O indie meio que constrói a base para os blockbusters poderem não ficar muito esquecidos, né? Muito iguais. Não poderem ficar parados. Não, muito parado no tempo. Bom, Flávia, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. É bem esclarecedor para a gente também, porque isso encoraja pessoas que, quando você está ainda estudando, você não imagina que é possível unir videogame com sua profissão. Isso é bem legal ver que alguém fez e conseguiu e está conseguindo. Você pode também. Obrigado. Obrigado. Bom, obrigado, Flávio. Até mais. A poética do imaginário dos mitos gregos nos jogos eletrônicos. Eu comecei a estudar videogame e mitologia, obviamente, porque eu gosto muito de videogame, sempre gostei, sempre joguei. E também de mitologia, mas eu acho que as pessoas têm a tendência de achar que videogame é uma coisa que está pronta, o que eu não sei se eu acho correto, porque eu acho que toda vez que você joga, você muda o jogo da mesma forma que o jogo talvez mude você, se você gostar muito do jogo. E eu também não acredito que a mitologia seja algo do passado, paralisada. E essa é a nossa primeira visão. Quando a gente fala de mito, todo mundo fala, mito, aquela lenda antiga das pessoas gregas, nórdicas, hindus, tanto faz. E um monte de gente acredita que mito é isso. Eu parto do princípio de que a mitologia é um pouco maior do que isso e que a mitologia, na verdade, é o produto final, é o raciocínio final que você coloca no discurso de um monte de processos. Vocês jogaram Ico? Alguém aqui jogou Ico? 1, 2, 3. Eu vou dar spoiler, tá? Porque já passou mais de 3 anos que esse jogo foi lançado, então eu tenho o direito, como combinado? Beleza? Então eu vou dar spoiler. No final de o Ico é um menininho fofo que tem uns chifres. E daí a galera não gosta dele, porque ele tem uns chifres. E viram pra ele e falou, Ico, vai embora, mano, você tem um chifre. E deixa o menininho pra morrer no lugar. O menininho resolve que ele não vai morrer porque ele conhece uma menininha, que ele acha ela muito fofa. E daí ele fica cuidando da menininha. No final do jogo, o Ico se sacrifica pela menininha, morre, perde o chifre e assim termina o jogo. Tem uma cena no final que as pessoas do ocidente tendem a acreditar que na verdade o Ico ressuscitou e está com a mina em algum lugar. E as pessoas orientais, os fãs orientais, tendem a acreditar que ele morreu. E essa é uma visão do que a gente gostaria do que tivesse acontecido, não do que realmente aconteceu, porque o Ico está morto. Então, como a gente olha o sacrifício, obviamente tem a ver com a nossa cultura. Mas o sacrifício do Ico é uma ideia. E o chifre é um signo, é um símbolo, é uma forma nova de falar desse sacrifício.
E daí, assim, diz do Han, quando você pega um arquétipo, transforma ele em um símbolo diferente e conta uma história sobre isso, assim se cria um mito. E daí a gente chega nessa ideia da imagem poética. Ah, mas como saber que imagem que é mítica e que imagem que não é mítica? Então você pensa numa imagem onde ela foi muito utilizada e cada vez que ela foi utilizada, ela teve significados que às vezes são homólogos e às vezes são análogos. Isso é, às vezes os significados são parecidos e às vezes não. A maçã, ela pode ser uma maçã comum que você come, a maçã de Newton, que é a maçã do conhecimento, a maçã de Adão e Eva também é a maçã do conhecimento, porque depois que eles comeram, o que representa o conhecimento, que é a maçã, que eles foram expulsos do paraíso, e a maçã do Death Note tem a ver também com a perda do paraíso. Então, de certa forma, todas essas maçãs têm algo em comum e também algo de diferente. E quando você vê isso se repetindo, o que a gente chama de um mitema, é um ponto forte da narrativa, que se repete. Então você pode ter certeza que você está frente a uma imagem poética. Quem já jogou Silent Hill? Silent Hill, mais braços. Deixa eu chegar essa é a imagem que eu quero mostrar. Isso é a definição de imagem poética para um cara muito legal chamado Gaston Bachelard, que é um cara que eu adoro estudar, a definição está aí para vocês lerem. Mas a questão é, a partir do momento que você vê essa imagem, se você não jogou o jogo, provavelmente você vai ter algumas ideias do que isso significa. Se você jogou o jogo, talvez essas ideias ou se comprovem ou sejam diferentes. Mas todo mundo, ao olhar para uma imagem como essa, não pode escapar de achar algo. Porque ela tem um simbolismo, porque o objetivo, quando ela foi criada, foi trazer um simbolismo. Para completar, então, eu acho que o imaginário e a mitologia são tratadas no videogame de 3 formas. Uma é o que o Kratos faz, a gente pega Zeus, tem Zeus. Daí a gente vai pegar Hermes, tem Hermes aqui também. Então é quase uma transcriação mesmo, uma tradução, daqui pra cá, daqui pra cá. E eu vou chamar isso de a imagem intrínseca, porque está lá. A mitologia, você não tem que ir muito longe para pesquisar com a mitologia que eles se inspiraram. Eu acho também que tem games que fazem sincretismos, eles misturam muita coisa. Eles vão falar de genética, mundos utópicos. Eles têm o nome de um personagem porque em BioShock existe o Atlas. O Atlas é um titã grego. E tem um porquê, inclusive, o personagem chamar Atlas. Existe Atlantis, apesar de não ter esse nome. E eu chamo isso de sincretismo mitológico, que é o que a gente está mais acostumado hoje em dia, eu acho, tudo misturado. Anime faz isso muito, né? Pega um monte de coisa e mistura. E a última parte é, você não identifica onde está a mitologia. Onde está a mitologia no Coma de Chopin? E isso eu chamo de aura imaginária. Existe mitologia como aura. E esse é um exercício muito legal. Você fecha os olhos e tenta imaginar algo que você nunca viu. Provavelmente você vai imaginar os tentáculos de um polvo misturados com os dentes de uma mantícora, mas nunca vai ser algo 100% novo. Porque, por enquanto, dizem os estudos acadêmicos, eu digo por enquanto porque isso costuma mudar muito, isso é impossível. A gente nunca imagina algo que não existe. A gente só faz colagens. E os videogames são uma grande colagem. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre mitologia, que tenha sido bacana. Eu vou ficar aqui ainda um tempo no evento, então quem tiver dúvidas e estava com vergonha de vir falar no microfone, pode falar comigo. Obrigada. Aqui é o Karen Stark, pelo Todo Entretenimento Nerd, parceria com o Underground. Estou entrevistando o Felipe, o criador do jogo. Felipe, jogo Beatstar, Retro Boy, Zeroth, estamos aqui. E aí, como foi fazer o jogo? Como foi desenvolver um jogo tão bacana? A gente ficou até jogando aí um pouco, sentiu um pouquinho da tensão do que é ter uma vida só para poder vencer uma batalha. Olha, a gente tem bastante influência dos jogos retrô. A gente vive jogo retrô desde que é criança e acha que a nova geração está sofrendo esse refluxo de influências. E a gente gosta muito desses jogos que levam o jogador até o último instante, até
se esforçar para conseguir fazer o máximo com uma única vida. Acho que Beatstar representa mais ou menos isso. Em si, foi uma parte nostálgica sua ou você desenvolveu isso com alguém? Como foi? Não, o projeto do Beatstar foi feito por um dos nossos integrantes e todos os outros contribuem para manter toda essa unidade e visão que parte do grupo como um todo. Então, a identidade visual passa por volta e influencia como o gameplay vai funcionar, influencia como aquele sprite está desenhado e a interface é desenhada por outro e isso volta e influencia todos os outros três. Então, é um grupo que está sempre em sintonia. Esse momento foi um pouco nostálgico, eu me senti assim, jogando F0, alguns jogos como Space Impact, alguns jogos assim antigos, me fizeram reviver bastante minha infância, seu jogo, bacana, parabéns pelo seu trabalho, espero poder ver ele também no celular, certo? E vai ser bom ver você fazendo outros trabalhos. Olha, eu agradeço a sua presença aqui no stand, agradeço você estar dando esse feedback pra gente e a gente espera realmente lançar esse jogo em várias plataformas e alcançar o maior sucesso possível para trazer cada vez mais jogos que tenham essa carga de retrô, de jogos que realmente moveram a gente quando a gente estava na idade de começar a jogar. Não esqueçam de ver a gente jogando também um pouco do jogo para vocês conhecerem mais ou menos a parte nostálgica, parece o Space vindo. Falou, galera! Eu sou Tarciso, faço parte da empresa recém-fundada, a Orons. É uma equipe pequena, são só eu e mais 2 desenvolvedores, Francisco e Álvaro. E nós, pouco tempo atrás, em setembro de 2013, nós nos reunimos para desenvolver esse jogo, o TUF. É um jogo bem simples de se jogar, é um jogo que basta você mover para a direita ou esquerda. Então ele inicialmente foi pensado como um jogo para smartphone. Então todo o processo de desenvolvimento começa num brainstorm, onde vem aquele torrelhão de ideias, ideias boas, ideias ruins, ideias bobas, mas todas elas fazem parte do processo de desenvolvimento e do amadurecimento do projeto em si. Nós gostamos, nós somos jogadores de longa data, desde as antigas, Super Nintendo, Mega Drive, então a gente é daquela época, onde jogos eram bem mais difíceis. Então, esse jogo que a gente está desenvolvendo, ele tem uma certa dificuldade. O jogo ele precisa ter a funcionalidade dele, ele precisa ser bonito e ele precisa ser divertido. E ser divertido é o mais difícil, porque muitas vezes a gente faz do nosso gosto e a gente tem que pensar no gosto de quem vai jogar, dos nossos possíveis jogadores. Então, você fazer um jogo divertido é algo que dá trabalho. Se vocês quiserem ver um pouquinho do jogo, eu mostro. Muito legal. Então tem mais de 16 fases ali no stand da Orons, quem tiver interesse é só chegar ali. Obrigado. Falar um pouquinho dos principais jogos presenciais e as categorias dele para entendermos um pouquinho mais desse universo, tá? Temos aqui em cima, chamado Trading Card Game, tá? Os conhecidos aí, Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Eles têm uma temática de estar trazendo para você cartas raras e não raras para você estar formando um deck e a partir desse deck você vai estar enfrentando oponentes. Esse tipo de jogo ele traz para você várias cartas raras para você estar formando o jogo. Já em contrapartida disso temos o LCG, que é o Living Card Game, tá? A ideia do Living Card Game é estar trazendo um jogo já completo, onde você não tem a necessidade de estar comprando várias cartas, tá? Temos também os Eurogames, tá? Eurogames, eles têm a ideia de estar trazendo jogos europeus, tá? Que eles têm pouca forma de estar trazendo para o seu gameplay o que a gente chama que é o fator sorte. Eles têm quase nenhuma ou zero fator sorte. Os modos de jogo chamados Ameritrash, o que eles fazem os Ameritrash, pessoal? Ameritrash são jogos que eles têm bastante fator sorte, tá?
E eles trazem bastante também o tema do jogo. O tema é muito forte no gênero Ameritrash. Selene The Fantasy, que é o nosso jogo, ele seria um Ameritrash. Porém, a gente criou uma categoria própria dele, chamado LCBA, que nós apelidamos de Living Card Battle Arena. Eu vou estar explicando mais pra frente o que é um LCBA. Qual que é a história, tá? A Selene, ela é uma garotinha, tá? Que ela estava num campo de concentração nazista, e durante esse campo de concentração nazista, houve um ataque. E durante esse ataque, ela fugiu e foi atingida por um tiro de um caçador. Quando ela cai na neve desacordada, ela tem um sonho. E dentro do seu sonho, esse mundo está se passando. E esse mundo é o mundo de Selene The Fantasy. O que vocês estão vendo agora é o jogo já montado na mesa, tá? Ele tem um tabuleiro, tem as miniaturas e cada jogador controla o seu personagem a partir de cartas. A gente traz bastante a experiência do Battle Arena. Para quem aqui já jogou Alguém aqui já jogou Final Fantasy Tactics? Alguém aqui já jogou League of Legends? Tá, então a gente traz um pouco dessa experiência do Battle Arena para o jogo. Tá? Então a gente quer trazer a experiência de você estar jogando um MOBA de tabuleiro, mas só que de vez você estar controlando campeões, vocês vão estar jogando com as miniaturas e as cartas que compõem cada miniatura. Esses são os 5 personagens iniciais do jogo: a Saradon, Laulena, Krakum, Eleonora e Baruch. Além de estar escolhendo o seu campeão, no caso aqui no nosso são defensores, você vai ter a opção de ter feitiços. Esses feitiços, eles dão condições únicas para o seu defensor. No caso aqui a gente tem um feitiço que projeta você, a gente tem um que você pode trocar de lugar e um de cura. Além dos feitiços, a cada jogada você vai estar comprando itens, que são itens únicos. Cada um deles tem o seu preço e quantas vezes você pode usar esse item. Pessoal, estamos aqui com o pessoal da Unique Class, os 2 sócios, o Joel e o Rodolfo. Bom, pessoal, fala um pouquinho do curso de vocês, a empresa de vocês. O que acontece? Eu já tenho uma certa experiência nessa parte de de ilustrações, né? Já tenho 30 anos, desenho desde 18 anos de idade. Já dei aulas em vários outros cursos de desenho, então peguei uma certa didática. E conheço o Rodolfo também, que é na parte de computação gráfica, né? E o Rodolfo vai poder explicar também um pouquinho dele em relação a isso. E aí nós juntamos para poder formar a Unique Class. Na Unique Class, a gente tem algumas metodologias personalizadas, né? A nossa metodologia é atender bem a pessoa em relação ao que ela precisa. Nem todo mundo tem a mesma dificuldade. Algumas pessoas, por exemplo, no caso do desenho, tem problema em luz e sombra. Outras pessoas têm problema em perspectiva, né? Então, cada pessoa tem que ter uma atenção especial. Por isso que a nossa turma é formada por 6 alunos em sala, onde eles vão ter atenção especial em relação ao que ele quer desenvolver, que também depende do estilo que ele quer desenvolver, né? Na área, no caso. E no caso eu vou passar para o Rodolfo para ele explicar um pouquinho também sobre a parte dele. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre o curso de desenvolvimento de game da Unique. O curso de desenvolvimento de game tem duração de 10 meses, onde é dividido em 2 etapas. A primeira é a fase de estudos, onde os alunos vão estar pegando a parte artística, vão estar pegando a parte do desenvolvimento na Engine, certo? E após esses 6 meses, vai entrar a fase do projeto, onde a turma vai estar desenvolvendo o jogo para a conclusão do curso. Nós estamos desenvolvendo um jogo, um projeto, que alunos da gente já estão participando desse projeto, né? E a gente pretende realmente fazer com que esse projeto consiga ser publicado para poder a gente reforçar mais essas questões aqui na Bahia também. Já tem nome? Cosmos, o nome dele. É um personagem, é aquele personagem ali, que é o Vigilante do Espaço. Ele tem um planeta onde ele tem umas joias que dão um certo equilíbrio ao planeta dele.
tem toda uma história por trás de Cosmos e a gente vai tá falando, explicando melhor em relação a isso amanhã aqui no Gamepolitan. O que é que vocês planejam transferir depois de já estar bem encaminhada essa questão 2D, um curso para 3D? Bom, nós imaginamos o seguinte, que for para se fazer um jogo 3D, tem que ser com qualidade excelente. Assim, na questão de desenvolvimento, né? Algo mais real possível. E assim, partindo do 2D, pode ser um trabalho a menos, e a pessoa pode conseguir recursos a ponto de tomar mais estudos para poder desenvolver algo em 3D, né? Eu acho que é o momento mais interessante. Até porque tem a questão do conceito também, né? Isso é uma da... No caso, a pessoa pegar o 2D e aí poder ir para um 3D já com uma base em relação ao desenvolvimento de jogos. E quando você fala em 2D, é algo mais artístico, não é isso? Exato. Enquanto o 3D, você... Limbo, por exemplo, não é um jogo 3D, mas fez sucesso, no caso de Limbo. Não é isso? E o próprio 2D que existem ferramentas em 2D para você dar uma perspectiva 3D, assim, que faz uma parada legal também. O 2D é tão legal que até os jogos em 3D gostam de brincar também com a ideia 2D. Tem o Fez também, né? Isso, tem vários jogos. Os jogos indies estão aí para sempre surpreender com a criatividade. A Unique Clays formou essa parceria também com a Batalha de Mitos, né? No caso, Guerreiros Folclóricos. E nós estamos com o stand também aqui do lado. E essa parceria também vem em relação a amigos também. São conhecidos nossos, né? De alguns anos atrás. E essa parceria também já está dando certo também. Então, é só conferir também Batalha de Mitos, né? Bom, meu povo, eu estou aqui com o Ramon, da Batalha dos Mitos. Bom, Ramon, fala um pouquinho pra gente o que é esse trabalho da Batalha dos Mitos e tudo, como é que está sendo a recepção do público com o evento e em relação à Batalha dos Mitos, para vocês verem, ó, o Saci Pererê de uma forma como vocês nunca viram. Eu achei muito legal isso aqui. Fala aí pra nós, Ramon. Vamos lá. Isso é um desafio. O projeto Batalha de Mitos em si é um grande desafio, não somente para a equipe do projeto. A gente está fazendo com que as pessoas pensem, será que é possível a gente fazer uma abordagem diferenciada e ainda assim entregar um produto de qualidade para os gamers? Será que assim como eles jogam, por exemplo, World of Warcraft, League of Legends, a gente conseguiria abordar a nossa cultura, a cultura brasileira, de uma forma que isso fosse interessante? Então, o Batalha de Mitos em si é o nosso grande desafio. Deixar de uma forma mais estilizada, né? Para ter um approach maior, porque tem muita gente que vê muitas coisas de fora, você vê aquela coisa mais estilizada, aí pensa, não, no Brasil não vai ter nada tão legal quanto isso. Quando vê só uma forma de olhar que muda completamente e a impressão que você tem do personagem em si, que é tão rico, que é o folclore brasileiro. Dia das Bruxas, que tem gente que comemora aqui no Brasil, é o dia do Saci aqui no Brasil e pouca gente lembra também. E, Ramon, diga aí também como é que está sendo a recepção do público até agora no evento com Batalha dos Mitos. É muito, assim, pra gente, algo muito prazeroso, porque a recepção do público é a partir de um anseio que todos temos. Todos sabemos da nossa cultura, sabemos o potencial dela, mas devido à forma como ela é abordada no colégio, ela ainda se torna uma coisa para uma faixa etária muito baixa. Então, por que a gente não fazer a abordagem para um público diferenciado, um público maior, e dessa forma a gente conseguir trazer aquelas pessoas que já têm 15 anos, 17 anos, conhecem tudo de mitologia grega, tudo de God of War, por que não trazer essas pessoas? Então a gente realmente está muito feliz quando uma criança, um adolescente de 16 anos chega pra gente e fala, meu Deus, eu adorei o Saci. Isso aqui pra mim é algo bom, é algo que eu consumiria. E baseado exatamente no que você falou, a gente tem o consumo do Brasil de jogos de fora, mas relevantemente a quantidade desse consumo. Dentro de uma escala relativa, seríamos quinto ou sexto maior país consumidor.
Então temos uma população gigantesca, temos uma área imensa de abordagem e agora falta exatamente dar esse passo inicial para proporcionar que outros gamers e desenvolvedores produzam com essa temática. Então, pessoal, não deixem de valorizar o que a gente tem de melhor da nossa cultura. Muito obrigado, Ramon, pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Obrigado e a você.